central do Brasil. A ferrovia central do Brasil, mais ou menos, né? Em Minas Gerais, onde hoje está assentado os trilhos da central do Brasil, da antiga Pedro II. Tá? Esse que o senhor mostrou agora, o Xinguá, é aquele que se chama, em alguns textos, de Estrada Real do Comércio? Pois é, aí no 19, esses caminhos vão ser reaproveitados e reconfigurados, alguns redirecionados, e vão ganhar essas nomenclaturas. Por exemplo, a Estrada do Comércio, ela não parte do Rio de Janeiro, ela parte de Iguaçu. É uma estrada pavimentada que leva até Pati de Alferes e Vassouras. A Estrada do Comércio até Pati, a Estrada da Polícia, que é uma estrada paralela até Vassouras. Quando você chega em Vassouras, vocês conhecem Vassouras? Recomendo, vocês vão pertinho, né? A gente, de vez em quando, faz uns estudos de campo. Aliás, vocês vão no estudo de campo ao Tiradentes pra frente, né? Faz esforço, tá todo mundo puro, mas a gente dá um jeito. Né? A gente se vira, tá? Todo mundo ia. O anjo é bonzinho, a gente faz uns acordos, mentira, faz acordo porra, ele é durão pra cacete, mas a gente, né? Apela aí para todo mundo ir para lá. Você vai ao centro de Vassouras, além da beleza, né? A beleza e o drama de assistir aqueles casarões enormes, né? Lindos, representando esse auge da cultura cafeira, da produção cafeira, muitos deles em edição de miséria. Mas ali no centro de Vassouras tem uma estaçãozinha que hoje é um centro cultural da Universidade de Severino Sombra. É uma estaçãozinha de trem. Ali é o final da Estrada da Polícia. É uma estrada que começava em Iguaçu, velho, e terminava em Vassouras, para escoar o café. Assim como a Estrada do Comércio também, né, saía de Iguaçu e ia até a Pati de Alferes. São paralelas, mas elas terminavam em lugares diferentes. Aqui ela termina no Porto de Iguaçu. E aqui termina no Porto de Iguaçu. Do Porto de Iguaçu se escoava o café. Mas antes do escoamento do café, os caminhos que foram traçados foram os caminhos para escoar e acessar as Minas Gerais. Então, essa nova função econômica deu um novo dinamismo social e deu uma envergadura, né, política para esses proprietários de requererem essas autonomias e a transformação do território em vilas, a reaglutinação do território em vilas. Beleza? Talvez só para tentar encerrar essa discussão sobre vilas e freguesia, mas as vilas, as freguesias estão subordinadas às vilas. Sim, sim. Fazia mais ou menos o papel que hoje os bairros e os distritos fazem nos municípios. Tem um detalhe, professor, que assim, talvez seja essa fonte da... Mas eu só quero lembrar, foi o que ela tentou realçar. As freguesias, elas não são divisões administrativas do Estado, não. Elas são divisões administrativas da Igreja. É aí que eu queria... Então, elas elas servem ao Estado, né? O Estado usa isso, mas a gestão administrativa delas é da Igreja. É nesse ponto que eu queria falar. Talvez a nossa confusão, nossa dificuldade de entender, é porque essa separação religiosa e administrativa só vai acontecer no final do 19. Corretíssimo. Entendeu? Corretíssimo. Porque ali, administração e igreja é uma coisa só. A República o governo era um governo religioso. Até os quadros administrativos que serviam o Estado eram quadros religiosos. É por isso que a gente é difícil. São letrados, são padres, são homens da igreja com letramento, com capacidade de administração, então, é corretíssimo. Alguns órgãos administrativos aconteciam exatamente dentro das igrejas. Né? Os próprios registros cartoriais. Né? Sim, vamos lembrar que o cartório civil é do século XX, até o século XX, e isso que nos oferece as fontes maravilhosas nos arquivos eclesiásticos, que são os livros do tombo, né? Os livros de tombo, tanto de batismo, como de casamento, como de registros comerciais, de registros de território, né? Uma fazenda comercial, determinada, tudo na estrutura da igreja, que servia ao Estado, era muito misturado. Aí essa sobrevivência das freguesias. Como o senhor falou no início da aula, a própria igreja era tudo, era o cartório, ela era o jornal, né, que se colocava na porta da igreja, tudo que acontecia, tanto administrativamente quanto socialmente. A escola, a igreja. Era tudo. Bacana isso. Então, quando a gente fala de freguesia, a gente fala, freguesias são subdivisões do território. Quando as vilas se constituem, elas continuam ali dentro, né? A Vila de Iguaçu continuou a abrigar as freguesias e usar essa divisão. Mas é bom lembrar que essa é uma divisão eclesiástica. Né? Só no século XX é que essa separação se dá a ponto de que a divisão em freguesias perde a razão de ser. Aí vira bairro, vira distrito, aquela coisa toda. Tudo bem? Tranquilo?
Podemos avançar? 10h30, só para... Tá, obrigado. E aí chegamos ao comecinho do 19, aonde essa mesma lógica de divisão administrativa baseada na reconfiguração econômica do território se dá, porque no 19, a Vila de Iguaçu, ela torna-se Vila de Iguaçu e ganha densidade como município, porque ela é o meio do caminho da principal veia econômica do Estado brasileiro, que é a produção de café no Vale do Paraíba Fluminense. E são aquelas cidades que estão naquele campo lá. Né? Aquelas cidades que estão na lâmina amarela tornam-se o núcleo, o centro da produção econômica brasileira. Né? É interessante notar que Vassouras também vira vila na mesma data que Iguaçu vira vila. Vassouras vira Vila de Vassouras em 1833. Vassouras era um distrito, vou usar essa palavra, de Pati de Oclés. Né? A produção de café começa em Pati, ganha dimensão ali, ela abre o Vale do Paraíba a partir de Pati, mas as terras de Vassouras começam a ser muito cultivadas, e a produção do café de Vassouras ganha expressão dentro das adjacências de Vassouras, a ponto de que os proprietários de Vassouras, em 1833, também submetem ao governo a solicitação de transformação em vila. Eu vou dar só um temperinho agora de história nacional para a gente entender o que está acontecendo, mas eu volto logo para a história local e regional. Essas, entre aspas, facilidades de criar vilas nesse período se dá porque é um momento muito delicado na história política do Brasil. É um momento da transição do governo do Dom Pedro I para o Dom Pedro II. É um momento das regências. E alguns desses regentes, o Antônio Diogo de Feijó, por exemplo, né, que está governando em 1803, ele é um defensor da descentralização administrativa. Para Feijó e para o seu grupo político, né, um território ganha mais dimensão econômica e mais potencial econômico se ele for descentralizado. Agora, por trás disso, dessa justificativa ideológica, tem um interesse político. O Feijó está atendendo seus aliados. Né? Ele não é o imperador. Os que o antecederam, sucederam, entre os quais o pai do Duque de Caxias, que é o que vai fazer a última regência trina, o brigadeiro Lívio Silva, eles estão de passagem do governo, então eles têm que negociar com os proprietários mais ricos e interesses mais poderosos. Então eles estão, né, oferecendo a esses homens importantes a possibilidade de administrar seus territórios, baseado em justificativas econômicas sustentáveis e baseado naquilo particularmente que o Feijó defendia, que era a descentralização. A última regência trina vai barrar isso, parece, chega de distribuir vila, tem vila demais, o pessoal está muito saidinho. Tanto é que as descentralizações do Estado do Rio de Janeiro só voltam a ter fôlego no final do século XIX. Dom Pedro II está em outro momento político e está permitindo que alguns territórios voltem a ser, alcem a capacidade administrativa de vila. Compreendeu o que eu estou falando? Que é uma outra coisa que nós temos que fazer quando a gente estuda o local e a região. A gente tem que olhar a conjuntura nacional e internacional, senão você perde a capacidade de entender esse movimento. Você perde isso. Você não consegue ler esse movimento se você não fazer essa leitura nacional e internacional. A Marlúcia escreveu a dissertação dela, que virou um livro, Escavando o Passado da Cidade, faz isso brilhantemente. Talvez seja o livro mais expressivo, né, mais sólido de fazer essa história de Duque de Caxias, portanto da Baixada Fluminense, a partir dessa relação do local, da região, com o nacional e com o internacional. Faz isso com uma competência rara. Aliás, a Marlúcia é uma profissional rara. Então, é um texto onde você vê isso com muita clareza.
estudo, de interesse, fazer uma grande romaria pelo museu adentro, para transformar, inclusive, num evento comemorativo a discussão da Baixada Fluminense. Isso é uma grande pagelança que a gente vai fazer. Entendeu? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Agora eu vou ficar mais formal e mais tímido que o Renato. Tá? Vou botar minha gravata, usar meu tom. Não vou xingar, né? Senão traduz tudo. Então vamos lá, vamos retomar. Ângelo também me pediu para solicitar vocês que até o sábado que vem os que ainda não acertaram os valores acertem e que não esqueçam de indicar ali na lista que ele preparou qual é o livro que vocês desejam receber. Isso será entregue lá no museu. Terminada a apresentação, a gente vai fazer uma cerimoniazinha com a entrega dos certificados dos livros e das outras coisas. Todo mundo pegou? Bem, então estávamos aí, né? Estávamos tentando entender, passa para o final, como é que esse território vai ser reconfigurado a partir desses novos interesses. Então a gente tem um território tornado assim no século XVIII por ter sido retalhado pelos caminhos do ouro, e isso dá aos portos fluviais cada vez mais uma importância muito grande. Que portos são esses? São os que no século XIX vão ser mais referenciados pelo trajeto do café. Entre eles, o Porto do Pilar, um porto importantíssimo, já que no trajeto do caminho do ouro, o Porto Estrela, que no 19 o Pilar e o Estrela ganham mais densidade pelo escoamento do café, mas no 19 vai aparecer um outro porto específico para o escoamento do café, que vai ganhar uma dimensão muito grande, que é o Porto de Iguaçu. Onde é que está esse Porto de Iguaçu? Ruínas dele ainda estão lá, em Tinguá, na Iguaçu Velho, junto com as ruínas dos equipamentos administrativos que vão ser construídos, porque aquela região, né, entre Vila de Cabo e Tinguá, o pessoal chama até hoje de Iguaçu Velho, vão se tornar a sede administrativa da vila. Então, quando a vila se torna a vila em 1833, a sede dela, né, os órgãos de governo, a igreja, a Câmara, o cemitério, isso tudo é onde está a Iguaçu Velho, Vila de Cava, as ruínas sobreviveram, nos lembrando a importância daquele território. E o porto, né, o que se sobrou do porto, ainda lá está. É fácil achar essas imagens, são imagens que circulam muito nas redes sociais, e para você ver, inclusive, o drama da sobrevivência dessas ruínas, né? Cada dia mais deterioradas, cada dia mais depauperadas, cada dia mais ignoradas pelas autoridades, o que é absolutamente estranho, porque é muito importante para a história da cidade de Nova Iguaçu, para a história da Baixada Fluminense e para a história do Rio de Janeiro, né? Portanto, para a história do país, de fato. Então, o Porto de Iguaçu, estive lá no ano passado, é interessante porque, diferente dos outros dois, ele fica dentro da propriedade particular. Pois é. Talvez até por isso ele seja o mais preservado, porque o dono da propriedade, o seu Alain, até recebeu ele lá na época, ele tem consciência da importância histórica e ele tenta, dentro dos limites dele, até preservar aquele local. O que ele está falando esse fenômeno de algumas ruínas, alguns espaços de memória, de patrimônio terem sobrevivido por conta de, na medida que os séculos vão mudando, tornam-se propriedades particulares e as famílias, os proprietários, de alguma forma, tentam mantê-las. O caso da Armádio, por exemplo, da São Bernardino, é o inverso disso. São Bernardino pertencia até os anos 60 a uma família italiana que havia comprado do proprietário original, da família proprietária original. Até os anos 60 a fazenda estava não apenas em pé, mas com os seus móveis, seus utensílios, de vez em quando visitados por essa família de proprietários. Então, na metade para o final dos anos 60, a fazenda vai ser tombada pelo IFAM e o tombamento tirou do proprietário a propriedade, que as leis de tombamento dos anos 60 eram assim, hoje não, as leis de tombamento são mais realistas, né? Você não tira do proprietário a propriedade, apesar do proprietário ficar apavorado,
ser alvo de um tombamento. Isso faz com que ele destrua o imóvel antes. Quando a gente tenta fazer o tombamento, o imóvel já foi destruído. Então, uma forma do proprietário tentar evitar a expropriação do bem, que não é o caso agora, mas era nos anos 60. Quando a fazenda foi tombada, deve ser 68, a família proprietária, que já mal ia até lá, mas pelo menos guardava, abandonou de vez, e de lá para cá só tem parede, metade de parede, daqui a pouco não tem mais nada. Né? Tem até uma sequência de fotografias históricas que eu até reproduzi no meu Face, vinda de um companheiro que trabalha na Nova Vila Sul, onde ele faz exatamente isso. Ele vai mostrando, né, fotos da fazenda dos anos 60 e vai mostrando como é que ela vai se degradando a ponto de virar o que ela virou hoje. Lamentavelmente. Eu confesso que é deprimente. Eu vou lá por ofício, por desejo, por militância, mas quando chego lá dá vontade de voltar correndo. Né? Tão importante, tão monumental, tão interessante que é aquele sítio e tão destruído que ele se encontra. Mas é o que você está falando. Então, alguns desses bens acabam sobrevivendo por conta dessa guarda. E é o que se dá, por exemplo, com os documentos, as fotos antigas, os documentos antigos de posse das famílias, que acabam sobrevivendo às décadas. No caso dos documentos e das fotos antigas, jornais, essas fontes históricas, privadas, familiares, elas estão protegidas pelo interesse da família, mas isso só dura quando aquela pessoa está viva, porque uma tendência natural, e nós mesmos fizemos isso, pasmem, eu também fiz isso com os papéis do meu pai e da minha mãe, né? Eu não joguei fora, mas eu desprezei numa gaveta qualquer, antes de tornar quem eu sou, né? E isso acaba se perdendo com o tempo. Então, as famílias acabam se livrando daquelas velharias, né? E aí vai para o lixo, vai para não sei aonde. E aí, confesso aqui para vocês, vou confessar, mas vou registrar aqui, aproveitar que o Renato está aqui nos registrando, que esse instituto só está dessa forma aqui, porque há 15 anos atrás nós denunciamos documentos do Instituto Histórico estavam sendo jogados no lixo. Né? Um amigo nosso recolheu fotos, imagens antigas, um militante do CEP, que é um grande parceiro nosso aqui em defesa da educação e da cultura da cidade, nos levou até a FETUB. Nós reunimos uma comissão, viemos aqui, pressionamos o presidente da Câmara Municipal na época, o vereador Gilberto Silva, e exigimos que o Instituto Histórico fosse, porque o Instituto Histórico é o nosso arquivo mais antigo, foi fundado nos anos 70, e tem um acervo maravilhoso e riquíssimo, e exigimos que o poder público municipal desse ao Instituto Histórico o valor que ele tinha. E a professora Tânia Mário foi convocada para fazer essa reforma administrativa institucional e deu, com todo o talento dela, o cuidado dela, o amor dela que ela tem, a história e a pesquisa, esse espaço que o Instituto tem. Evidentemente, né, apoiada por uma série de funcionários, amigos, pesquisadores, criou-se a Associação de Amigos do Instituto Histórico, que é a ASAMI, que está oferecendo isso para vocês. A gente convida vocês, inclusive, a se filiarem à ASAMI. E de lá para cá, a gente criou uma política pública que cada presidente da Câmara Municipal que se sucede não pode ter a ousadia de abandonar o Instituto da forma como ele tinha sido abandonado em décadas anteriores, porque documentos estavam sendo jogados no lixo. Você imagina, se um arquivo estava fazendo isso, imagina as pessoas, as famílias despossuídas desse desejo de memória, né? Ou agarradas àquela ideia de que o velho é ultrapassado, portanto tem que ser descartado. Né? Eu lembro com muito orgulho, com muito carinho, que a gente participou desse esforço de reconstrução, né? E registro sempre que posso o talento da Tânia em ter assumido essa tarefa em condições dificílimas. Isso aqui era um buraco, né? Em condições dificílimas de ter dado ao Instituto essa dimensão que ele tem hoje. Mas a gente quer mais, né? Eu e ela e a rede, a gente quer mais, a gente quer avançar mais, acho que a gente merece que o Instituto seja mais potente e que outros espaços como esse sejam multiplicados, não só em Caxias, mas da Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense, então, no 19, a Vila de Iguaçu se configura, os caminhos são redimensionados, os caminhos do ouro passam a servir os caminhos do café e novos caminhos são abertos para poder dar dinâmica ao deslocamento. Como é que era o deslocamento? Esse aqui é um croquis de época, meio confuso, mas que dá para a gente um pouco dessa dimensão de como é que era o deslocamento do café.
aqui, ó, tá vendo? Iguaçu, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de Iguaçu Velho hoje, de Iguara e Piracicaba, onde eu acabei de me referir, onde é que estão essas sobreviventes. Daqui partiam caminhos terrestres, tanto esse caminho aqui, que é o caminho do comércio, e o caminho da polícia, tá vendo? Vassouras, ó, olha aqui. Que eram caminhos que chegavam até o Vale do Paraíba, da onde as toneladas de café escoavam para o Porto do Iguaçu. O Porto do Iguaçu está à margem do Rio Iguaçu, esse rio que vem de Nova Iguaçu e corta o município de Duque de Caxias no seu baixo curso. Então, eram as artérias pelas quais o café chegava ao Porto do Rio de Janeiro e dali era exportado. Essa reconfiguração deu a esse território aqui uma importância fundamental. Está vendo o Timbá aqui? Uma importância fundamental. Então, esses proprietários aqui, e principalmente quem trabalhava com a compra e com a venda do café, tornaram-se pessoas muito importantes na política imperial. São chamados comendadores. Daí, comendadores foram Comendador Soares, comendadores todos que batizam nomes de ruas e bairros do Nova Iguaçu, particularmente. Então, haviam dois grupos de homens poderosos: os plantadores, cultivadores, os atravessadores, os comendadores, e a grande política que dominava a corte no Rio de Janeiro, que eram os beneficiários do retorno da venda desse café para o exterior. Era uma rede muito poderosa de interesses que alimentava esse ciclo. Mas na medida que o café vai ganhando expressão, em 1848, Vassouras é a cidade mais rica da América Latina. É a cidade com maior potencial econômico, toda a América, o maior PIB da América Latina era Vassouras. Né? Mas imagina a quantidade de toneladas e toneladas de café, né, que são produzidas e exportadas por essas artérias. Uma coisa era no século XVIII você usar os caminhos para o ouro. Toneladas de ouro foram extraídas, mas elas se dividiam e se diluíam ao longo dos anos e décadas pelas quais os caminhos foram usados. As tropas de mula que levavam os mantimentos, os utensílios e as pessoas para as minas voltavam carregadas com ouro, absolutamente controlados, né, pelas autoridades portuguesas, e usavam esses caminhos. Agora, outra coisa é você transportar toneladas de café. Né? Então, vai chegar uma hora que isso vai se saturar. Né? Quando você chega no Porto de Iguaçu, o Rio Iguaçu não é exatamente um São Francisco, um Rio Amazonas. Né? Ele é um rio de médio para pequeno, em relação aos grandes rios brasileiros. Então, esses plantadores, intermediários e exportadores de café vão chegar a um dilema. Como é que a gente vai escoar esse café da região do Vale do Paraíba para o Porto do Rio de Janeiro com um sistema tão apertado? Compreende o que eu estou falando? O Rio Iguaçu, por exemplo, o regime de cheia e de vazante dele é um regime difícil, porque ele é um rio de várzea, ele é muito raso. A escravaria era usada para desobstruir o rio, para poder fazer o rio funcionar, os portos. O café, ele embarcava em Iguaçu em embarcações mais rasas. Quando chegava ali onde hoje é o bairro do Amapá, tem até um subbairro ali chamado Saveiro, já viram falar disso? Ele era embarcado em outras embarcações maiores, para poder dar conta de chegar até a Baía de Guanabara, porque a minha embarcação que saía lá do Porto de Iguaçu não podia chegar até a Baía de Guanabara, porque ela era rasa demais, fundo chato, ela afundava. Então você tinha que ir trocando. Imagina a mão de obra que dava, né? Para você carregar, descarregar, trocar, destrocar, tonelada. Era um inferno na terra. Isso dificultava o transporte, portanto encarecia o caminho. Então as autoridades nacionais vão estar diante desse dilema de encontrar uma tecnologia de transporte que permitisse, com mais agilidade, com mais fluidez, com menos custos, fazer o transporte do café do Vale do Paraíba para o Porto. E aí, qual é a solução tecnológica para isso? Substituir o rio e os caminhos são as vias férreas. E aí os investimentos em via férrea vão ser para isso, para acessar a área produtora de café. Mauá, quando propõe isso, propõe, evidentemente, pensando no transporte de passageiros, porque o ramal de Pacobaíba também serve a serra, serviria a serra.
a cidade de Petrópolis já estava se configurando como tal, que é o Palácio de Verão do Imperador. Ali era um pequeno povoamento chamado Córrego Seco, que com a abertura do caminho de Proença, que é o caminho do ouro, que é do século XVIII, vai ganhar um certo dinamismo. E o interesse da corte de se estabelecer ali na área serrana para fugir dos tempos difíceis do calor que nos cozinha aqui na Baixada Fluminense, né? Isso vai dar aquela chamada Petrópolis, outra entreposto. Para além de Petrópolis, você tem o Vale do Paraíba, você tem Paraibuna, Paraíba do Sul, as cidades mineiras. Então, é claro que o empreendimento do Mauá pensava um pouco nessa coisa do transporte, mas na verdade ele estava pensando em monopolizar o transporte de café. Não é à toa que 4 anos depois, apenas 4 anos depois, o governo abre outra ferrovia, que é a Pedro II. Aí você começa a entender isso, porque quando eu comecei a estudar isso, há muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, eu ficava assim, penalizado com o Barão de Mauá. Quando você assiste o filme, né, Mauá, Imperador do Brasil, né, você lê alguma coisa do Barão de Mauá, quando ele era nos apresentado como um grande herói empreendedor, não estou tirando dele essa virtude não, de fato, ele era, para a época, ele era um camarada do caramba mesmo, né? Só que as motivações empresariais dele eram muito claras, ele estava querendo monopolizar o transporte do café, meu irmão. Quer transferir o café do Vale do Paraíba para o Rio, vai ter que passar por mim, portanto eu vou ganhar rio de dinheiro, entendeu o que eu estou falando? O que os grandes produtores de café vão pensar? Vão ficar na mão desse sujeito aí? Ficar na mão desse cara aí, pagando para poder usar, ou continuava a usar o Iguaçu, ou se servia do transporte para o guia de Pacubaíba. Não vou fazer isso não. Vou pegar dinheiro público, né, tesouro do Império, e vou abrir uma ferrovia para nós. Vem aquele seguinte. Por que a gente não fica meio assim, baixo bacana? O cara gasta um dinheirão, um esforço do cacete para abrir uma ferrovia, né? Aí 4 anos depois abre outra ferrovia, né? Praticamente para o mesmo ciclo, para quebrar a primeira do cara. Que sacanagem com o cara. Pô, fizeram isso só para sacanear o cara, os caras estavam com raiva. Não é nada disso, é uma disputa de interesse com investimento que está por trás disso. É claro que o Mauá, quando investiu em guia, ele deve ter pensado, na Mauá Fragoso, que vai ser rebatizado assim, ele deve ter pensado como empresário, eu vou fazer isso porque o governo não tem investimento para poder fazer uma outra. Faço eu como empresário privado e vou ganhar com isso. Né? Construiu alguns acordos com alguns membros do governo que foram rompidos depois. O cara, meu irmão, dá não, o pessoal está me pressionando lá, fica aí você com a sua ferrovia, que eu vou abrir uma outra. Esta outra foi aberta com dinheiro público. Né? E aí, lembrando a Amália ontem me ensinando como é que era a rede de escolas em Iguaçu, no início do século, deixou-se de abrir mais escolas, né, para atender a população iguaçuana, para abrir uma ferrovia. E se, ao olhar daqui para trás, do presente, você pode dizer que uma ferrovia foi legal, que as pessoas foram morar. Não. As ferrovias vão ser abertas para poder atender esse interesse macroeconômico. Compreende o que eu falo? São essas leituras para além do que está mais próximo da gente, é que nós temos que nos obrigar a fazer. Então, a gente tem que ver esses movimentos ocultos por trás desses esforços, para que a ingenuidade não seja um instrumento que nos move. Né? As pessoas são muito ingênuas. Qualquer discurso, vindo de onde for, convence alguém a assumir determinada posição. É muito complicado isso, pelo amor de Deus, né? Se a história serve para alguma coisa, serve para isso, né? Serve para desvelar essas questões. Há alguns muito otimistas que acham que quando se estudar a história com profundidade, o presente será revelado e o futuro será magnífico. Não é nada disso. A pobre da história não tem essa capacidade mágica, não, entendeu? Mas ela serve para que a consciência cidadã se aprofunde. Não é o conhecimento da história por si só que nos permite construir um futuro melhor, mas o conhecimento da história nos dá instrumentos para a leitura do presente de forma mais contundente, que nos permita um movimento político capaz de construir um mundo melhor. E grandes malfeitores da história eram amantes da história. O Hitler era um apaixonado pela história. Toda a noção de Estado germânico e nazista que ele constrói tem fundamentação histórica.
Né? Se você for olhar lá os argumentos do nazismo, do fascismo, eles têm fundamentação. Eles podem ser desconstruídos. Fascismo e nazismo são crimes de lesa humanidade. Né? Isso tem que ser condenados como tal, porque hoje alguns filhos da puta dizem assim, ó, não, porque eu estou na democracia, eu tenho o direito de ser direito do cacete, isso é lesa humanidade. Isso é lesa humanidade. Né? Opção política é qualquer coisa, você pode ser de direita, pode ser conservador, né? Pode defender valores retrógrados, mas você não pode defender crimes de lesa humanidade, como aquele fascínora lá no Congresso, que chega na hora de fazer a votação, não fala nem o nome do infeliz, né? E vai elogiar um torturador. Em qualquer lugar do mundo, uma pessoa como aquela, ou qualquer simpatizante dela, mereceria o fundo do inferno do Dante, né? Que é o 9º círculo do inferno. Né? Mas a gente é obrigado a suportar essas crueldades. Imagina as pessoas que sofreram tortura, né, nesse período, como é que elas se sentiram, os familiares. Né? Não, eu que não tenho nada a ver com isso diretamente, né? Mas né, sou solidário a isso, não senti. Imagina essas pessoas. Né? Então, todo o movimento político do presente está ancorado nesses interesses profundos, como os assentamentos desses trilhos foram ancorados. Essa lâmina, então, mostra para a gente esses dois primeiros assentamentos. Né? Você tem aqui o trajeto de Guia de Pacoba, esse croquis que é muito legal, que dá para a gente detalhes de uma coisa, de uma coisa muito interessante. Está vendo aqui a Baía de Guanabara, né? Cidade do Rio de Janeiro. Esse é o trajeto da Pedro II, né? Em 1858. Está vendo, né? Que ele se encontra aqui? Jamais. O trajeto que antecedeu, que é o primeiro trajeto da Mauá Fragoso, ele nasce aqui na praia de Guia de Pacoba. Está vendo ele aqui? Esse aqui. Esse aqui pontilhadinho, que o responsável que fez, é o trajeto da Vila de Estrela, do Porto de Estrela. Então, o Porto de Estrela, esse transbordo pelo porto, antecede a ferrovia. Lembra disso? Então, o Porto de Estrela ele foi, né, inaugurado e foi dinamizado para o escoamento do ouro, o caminho do Proense. Então, o cara vinha aqui do Rio, em embarcações, entrava no Rio Iomirim, está vendo esse pedacinho aqui? É o Rio Iomirim, como aquela aquarela do Rugendo mostrou, entra pelo rio, lá onde o rio não suporta mais embarcação e deságua, ele vai desembarcar. E aí, em trajeto a pé, sobe a serra, né, até Petrópolis, Córrego Seco, atravessa a configuração de serra até o Paraíba do Sul e vai embora para Minas Gerais. As pessoas às vezes confundem, são dois entrepostos diferentes. Quando o Guia de Pacobaíba ganha dimensão pela iniciativa do Barão de Mauá, o Porto Estrela desaparece. Ele perde a razão de existir. Por quê? Porque ninguém vai ficar, né, usando embarcações, penetrando no rio, desembarcar em Porto Estrela, subir no lombo do burro e ir embora serra acima, se você pode agora usar o quê? O trem. Então, a fundação de Guia representa uma declaração de morte no Porto Estrela. Ele vai ser progressivamente abandonado. O que significa também o fim da Vila de Estrela. Né? Porque aqui entre a Vila de Iguaçu, que estava aqui, e a Vila de Magé, que estava aqui nesse meio, onde hoje é Bongaba, de um lado de Magé, e Bari, do lado do Caxias, tinha a Vila de Estrela por conta do Porto Estrela. Então, se o Porto entra em decadência, a Vila perde razão, desaparece, uma parte vai para a Vila de Iguaçu, outra parte vai para a Vila de Magé. Compreendemos? Perguntas? Respostas? Perguntar para o povo de Azul agora. Inclusive, professor. Vai ver o povo de Azul, desespero. Azul e derivados. Professor, fala, querido. Tem algumas fotos da época da fundação da Cruz do Inverno que a gente vê embarcações maiores ali próximas. Eu acho que tem aqui, deixa eu ver. O senhor tem aí? Ah, não tem não, que pena. Mas são fotos bem simbólicas. Isso, que a gente do porto, provavelmente dita, a embarcação chega a vapor, onde são as ruínas do porto. Né? E dali mesmo no porto, no outro lado do cais, você já embarca.
Já ia embora. O trem já ia embora. Tá? Era muito moderno esse modal, era muito atrativo, assim, produzido pelo Barão João. Já conheço. E aqui, um outro croquis mostrando já modernamente como é que é a distribuição dessas ferrovias. Pega no material de vocês um texto, a gente fazer uma leitura, é um texto retirado de um livro chamado Capa Preta de Lourdinha, Tenório e o Seu Tempo. Não, Tenório e o Povo da Baixada. É isso que está aqui, ó, com essa ficha catalogada. Esse aqui. Chato. Vamos fazer uma leitura para reforçar um pouco o que a gente acabou de discutir. Acharam? Fecha. Aí vamos para a página 20. Depois de um mapinha aí meio apagado, 20, vai lá. Fechou? Esse mapinha aqui, ó. Aí depois do mapa, página 20. Achado? Alguém tá de azul? Lê para mim o primeiro parágrafo aqui. Introdução da ferrovia. Vamos lá. Alegria. Quem está usando azul aí? Bora. Azul e derivados. Vamos, Valente. Ai, eu estou cansado, eu sou um idoso. Ah, que bom, graças a Deus. Entanto, alterou substancialmente esse quadro. A primeira via férrea do Brasil foi instalada em O que ele está fazendo? Como é que é isso? Se algum aluno desesperado que vai fazer o teste no dia seguinte, né, encontrar vocês, pelo amor de Deus, essa pergunta vai cair. As instalações da ferrovia, das diferentes despossuído, famélico, fugindo da fome, ele já chega com algum tipo de possibilidade e vai fazer essa carreira de capataz e depois de liderança política. Então ele é lido por nós como um desses elementos perniciosos do ponto de vista de confundir a política com a violência, ele confundia mesmo. Ele apresentava com orgulho as tantas marcas de bala e de faca que ele tinha pelo corpo. Né? As filhas dele escreveram biografias sobre ele, você lê isso pela leitura das filhas dele. Mas, por outro lado, você tem que ler ele como esse benfeitor de uma comunidade de imigrantes, que não deixou de ser. Né? Foi um grande protetor de uma comunidade de uma migração que já era tratada pela cidade como uma migração de segunda categoria, que são os nordestinos. Né? Tanto é que você procura na cidade de Caxias, você não acha uma praça ou uma rua com o nome de Tenório Cavalcante. Você só vai achar onde? Na Vila Tenório, onde, em 1958, uma grande enchente vai desalojar uma população inteira, onde hoje é o shopping de Caxias, o shopping center, né? Na direção das favelas ali que margiam o Rio Miriti, ali é a favela do Mangue, onde hoje é o shopping. Né? Essa quadra aqui do lado da Manuel Tedes, do outro lado esquerdo da Manuel Tedes, a favela era ali para em direção ao shopping. Essa outra favela está colada lá no Rio Miriti, depois, surgiu depois dessa primeira que foi desalojada. Então ele leva o povo todo para lá, em conluio com o governo federal da época, ele tem uma aproximação com o governo federal, muito raro, porque o Tenório sempre foi opositor dos governos federais estaduais. Vai para a Vila Tenório e ali estabelece um feudo dele. Aí ele batiza a rua, batiza o nome da escola, Maria Tenório, que é o nome da mãe dele. Entendeu? Cria um feudo dele. Mas se você olhar o resto da cidade, você não acha uma praça no Cavalcante, uma rua no Cavalcante. Por quê? Porque ele era tratado como uma excrescência pelo poder político da cidade, né? Que já eram migrantes anteriores que se identificam como os donos da cidade e não querem um nordestino, cabeça chata, né? E poderoso como ele era. Ele exercia o poder com sabor, ele gostava de exercer o poder. Há quem diga, estudioso da ciência política, que o Tenório inaugurou o marketing político. Ele é o cara que inaugura o marketing político, a teatralidade na política, essa coisa da capa, né? Essa coisa da arma, a Lurdinha, né? Aquela Lugrin, uma metralhadora alemã que tem a licença de usar no parlamento, é o único parlamentar da história do Brasil
ele tem a licença de usar uma arma de guerra no parlamento. Os outros podem usar revólver, faca. Ele tem uma licença para usar uma arma de guerra no parlamento, né? Então é um personagem assim bastante complexo, que sintetiza na vida dele essas facetas todas da imigração que formam a Baixada Fluminense. Então vale a pena conhecê-lo, estudá-lo, reverenciá-lo desse ponto de vista, da trajetória de vida dele complexa, e fazer as críticas que ele merece como inaugurador dessa prática da violência. Claro que Tenório, seus familiares, seus descendentes ou apaixonados por ele vão dizer o tempo todo que ele só foi assim porque provocaram ele. É o mesmo discurso do ex-prefeito aqui da cidade, né? Provocaram ele, que ele teve que se defender. Porque o ex-prefeito também escreveu um livro, onde você vai ler lá, procurar os episódios de violência na qual ele está metido. Lá no livro que ele patrocinou com o dinheiro dele, o cara tem que falar que ele deu um tiro, levou um... mas ele vai dizer que ele fez isso porque ele era um cara muito legal, foi defender os amigos, né? Então, justificativa acaba em todo lugar. Nós é que temos que, né, fazer essa leitura preciosa. E aí aproveito para fazer uma homenagem a esse dia, que é um dia onde a reflexão tem que ser a mais profunda possível. Ofereço a vocês uma leitura explosiva e sensacional de uma das heroínas do povo brasileiro, a promotora Tânia Maria, que foi uma valente mulher que durante 7 anos atuou no Fórum Criminal do Rio de Caxias e mandou para a cadeia 29 matadores. 29 matadores. Ela escreveu um livro chamado Chacinas e Falcatruas. O livro, quando foi lançado, no dia seguinte não tinha mais lugar nenhum, que mandaram comprar e tacar fogo no raio do livro. É sério. E aí nós salvamos 2 cópias, uma está no Instituto Histórico, né? Pode ser acessada, lida, né? Quem sabe fotografada, e outra está lá no arquivo do museu, né? Chama-se Chacinas e Falcatruas, onde ela fala, a Tânia, a promotora Tânia, fala da experiência dela como promotora e do combate feroz que ela travou com os exterminadores que dominavam a cidade, a Baixada Fluminense nos anos 70, nos anos 80. Os matadores, os mãos brancas da vida, as políticas de extermínio, que o Zé Cláudio também denuncia contundentemente no livro dele, História desse Extermínio. E aí você vai ver não apenas a ação da Tânia, mas de vários heróis anônimos que vão enfrentar, né, com valentia essa situação, para nos dar um pouquinho de conforto. Estamos longe desse conforto, é uma região ainda muito violenta, onde política e violência estão muito juntas ainda, mas se não fossem ações contundentes como a dela, a situação seria muito pior. Tá? E aí um outro herói aparece, que é Dom Adriano Hipólito, né, bispo de Nova Iguaçu, que vai dar a ela, né, suporte político institucional que ela não tinha dentro do Estado brasileiro e acabou tendo por conta da tarefa belíssima desse outro herói do povo brasileiro, assim como Dom Mauro Moretti, ainda vivo, bispo da Diocese de Duque de Caxias, se não me engano. Então, uma das coisas que a gente faz quando investiga a história local é revelar esses heróis, né, revelar o protagonismo dessa gente de bem, para que a nossa juventude, a nossa adolescência também seja exposta a esses exemplos maravilhosos, né? Não fiquem expostas só aos exemplos desavergonhados que têm sido oferecidos à juventude e adolescência, né? Pessoas como essa são maravilhosas. Eu tenho o prazer de ser chamado de amigo por Dom Mauro Moretti. Isso talvez seja um dos prêmios que eu mais tenho em minha vida. Uma pessoa maravilhosa, fazendo 80, ainda militante, né? Nos visita no museu, né? Vai Brasil afora discutindo a questão dramática da fome das crianças e das famílias pobres do Brasil, e que teve aqui na Baixada Fluminense tanta valentia, junto com o Adriano, na defesa dos direitos humanos tão sonegados a nós. Então, e outros tantos padres, ainda hoje atuantes, militantes da causa dos direitos humanos, e onde Zé Cláudio se destaca, onde todos nós, de certa forma, nos destacamos. Quando a gente vai na sala de aula falar um pouco sobre isso, a gente está também oferecendo um pouco do que a gente pode oferecer. Fechando todos os links. Professor de História Europeu, já sente que porra é essa, né? E me dá um trabalho do caramba, né? Cheio cada vagão de água, vou levar, foi vontade, não encheu o vagão de novo. Não é nada disso, cacete, né? Não se enchia vagão nenhum de água, né? A estrada foi aberta porque era necessário para dar suporte à instalação das tubulações, né? Quando você trafegava ao largo da estrada, que agora uma parte dela é essa rodovia que liga Capivari a Xerém, né? Por dentro de Capivari, que vai para Xerém. O leito dessa rodovia é o leito
um trecho da Rio do Ouro. Aí você olha para a direita e você vê as tubulações. Lá em Xerém, Mantiqueira, ainda você vê as tubulações, né? De captação desse ramal da Rio do Ouro para... Então, nada de botar água dentro do vagão, né? As linhas férreas eram necessárias para primeiro instalar as tubulações e depois fazer a manutenção. Na medida do possível, elas vão ganhar esse caráter indutor da população. Dessas 4 troncos, 2 vão sim ser bastante utilizados para essa população migrante que está chegando e se instalando. A Pedro II e a Leopoldina Rios. Pedro II que vai até Nova Iguaçu, Nova Iguaçu até Queimados, e a Leopoldina Rios que vem até aqui onde nós estamos. Quando a Leopoldina Rios foi fundada, em 1886, ela sai lá de São Francisco. Lembra que o ponto final aqui desse ramal de trem é lá na estação de São Francisco? Você lembra disso? Pô, vocês já estão novos assim. Não era na central do Brasil, não. Isso, saiu perto da Praça da Bandeira. Aí parava ali. Né? E aí, né, o velho foi para lá, era o dinheiro que ele tinha para comprar. Isso ele me contando. Aí quando ele chega ali na Tatiaia, tem um lugar chamado Ponto de Briga, até hoje, né, os mais antigos sabem onde é que é. A civilização só chegava até ali, daí para lá era, né, um inferno na terra. O velho, né, foi entrando pelas trilhas, pisando no meio da mata, no meio do largadiço. Aí lá com uma mapinha de loteamento, aí viu um negócio assim, uma ilhota no meio de um alagamento. Eu falei, pô, deve ser ali, deve ser, né? E foi lá, voltou, se informou lá com o cara, não, é ali mesmo, lá no meio daquele alagadiço lá. Pô, o velho tinha comprado um lote no meio do alagado. Um brejo. No meio do brejo. Fazer o quê? Eu tinha comprado, gastou o dinheiro, foi lá, né? Levantou um barraco. Eu lembro desse barraco, quando eu era menino, eu cheguei aqui, o barraco já era usado para, né, como guardar, bagulhar. A gente morava em 2 cômodos de alvenaria, enquanto menino, mas o barraco ainda estava lá. E aí comprou, e toma aterro, toma não sei o que, coisa e tal. Portanto, meu pai era o mais velho morador, do Laureano, Rua Coelho Neto, lá no finalzinho da Coelho Neto, perto do valão do Jacatirano, lá do valão, né? E aí, lá tá o velho, lá vivendo na ilhota dele. E aí foi chegando mais gente, o velho fazendo filho, inclusive eu, né? E aí, chegou, aí todo mundo identificava o velho como um morador mais antigo. Como ele morava no meio do brejo, o apelido do velho era Seu Sapo. Ninguém chamava o velho, chamava Seu Sapo. Tá rindo? Aí, resultado, lá fui eu pra escola. Lá fui eu pra escola. Vamos para o coitado pra escola. Qual a pena do pobre coitado? Sapinho, girino, né? Passei a minha infância inteira sendo, né, agredido moralmente, né, com esse bullying, né, com esse apelido, por conta da trajetória familiar do velho, a raiva que me dava aqui. Ligava com todo mundo com essa porra dessa vida. Mas, coisa que sobrevivi, né? Por conta dessa trajetória familiar do meu pai, estava conversando com ela sobre isso, que nos inspira, inclusive, a investigar as nossas trajetórias enquanto família, porque tem 2 coisas saborosas aí. Primeiro que a gente, né, retoma emocionalmente essas trajetórias, é muito legal para a gente homenageia as nossas famílias, né, fazendo isso, esse nosso ofício, e também a gente oferece ao estudo da cidade, da região, uma série de elementos interessantes. Né? Porque quando você fala dessa macro-história, dos assentamentos das ferrovias, não dá tempo de você revelar essas peculiaridades, né? da luta dessas pessoas simples para construir a sua vida. Que foi a minha dissertação de mestrado, foi isso. Eu discuti como que as pessoas simples, da geração do meu pai, conseguiram sobreviver a tamanha falta de tudo. Né? Eu chamei isso de estratégia de sobrevivência. Como é que as cidades foram criadas a partir dessas estratégias de sobrevivência. 2 capítulos da minha dissertação estão no livrinho que eu escrevi com Tânia, que está ali no Conto com a História da Cidade, né? Onde eu recolho experiências como essa e vou alinhando todas elas num padrão para mostrar que como os homens rurais e mulheres rurais chegam aqui nesse local tão disposto e originário e vão inventando e reinventando suas estratégias que nos permitem chegar aqui. O que deve ser um motivo de orgulho tremendo para todos nós, né? Porque nós só estamos aqui por conta dessas pessoas, né? E temos em nossas famílias as marcas trágicas disso, né?
Os que nos antecederam sofreram enormemente e pagaram um preço pesado por isso. Né? Meu pai e minha mãe tiveram mortes horrorosas derivadas do cansaço físico, esgotamento físico e orgânico de terem enfrentado essas vidas duras que enfrentaram. Provavelmente, muitos, né, das gerações que nos antecederam pagaram esse preço pesado, mas nós só estamos aqui por causa disso. Então, é uma faceta muito interessante da história. Os historiadores ingleses, ligados à nova história inglesa, chamam isso de história dos de baixo, a história vista de baixo, né? A história da população mais simples, a história, eu chamei de história social do local, quer dizer, como é que nós, os verdadeiros protagonistas da história, tiveram suas trajetórias, fizeram com que elas acontecessem, sobreviveram a essas agruras todas e nos permitiram viver. Então, ao reconstruir essas trajetórias, a gente está dando uma contribuição muito grande para a história da cidade. Uma outra coisa que eu digo para os meus alunos do curso de História, eu sou professor universitário do curso de História, fiz minha carreira na FEUDUC, trabalhei muitos anos na Migraria, a quem agradeço muito a instituição, virei pesquisador, diretor do museu, por conta dessas duas experiências, e digo para os meus alunos dos cursos de História que essa história da cidade, do local, do bairro, da rua, da família, ela é importante por si só, mas ela serve como uma possibilidade de criar métodos e teorias para serem utilizadas em todos os outros lugares do mundo. Em todos os outros lugares do mundo tem cidades, bairros, famílias, ruas. Porque a gente estava comentando aqui no café que teve uma época que estudar a história das cidades, dos bairros das pessoas, era uma história menor, pequena, sem graça, sem razão, né? Uma história de segunda categoria. Né? Agora não, agora a gente está vendo que o chão da história somos nós. Então, se a gente pratica uma história metodologicamente, teoricamente sólida, uma história local e regional, a gente está contribuindo para a nossa cidade, para a nossa região, mas está contribuindo para todas as cidades, todas as regiões, de todas as periferias do mundo. E eu ouso dizer para vocês, pelo que eu corro esse Brasil afora, nos fóruns, nos encontros, e agora com a museologia social, que eu estou me apaixonando por conta do Museu Vivo de São Bento, a gente está dando lições ao país sobre isso. Né? Nós somos corpo de pesquisa, não estou falando só de mim, não. Estou falando de todos nós, para além de nós. Alunos, ex-alunos, a gente tem alunos aqui da FEUDUC que compartilharam conosco isso, fizeram seus próprios esforços de direção disso. A gente está dando lições ao país e ao mundo sobre como praticar esse tipo de história. Por isso que é legal, essas importâncias são muito legais para a gente. Voltar. Esse é um mapa que apresenta, uma planta geral que apresenta um pouco dos esforços de saneamento que vão ser feitos na região. Que esforços de saneamento são esses? Aí no texto a gente vai ler alguns. Aí no texto a gente vai ler alguns deles, bem pontuados. Eu estou na página 21. Essa transferência vai se fazendo progressivamente até que no final do século XIX, começo do XX, a sede administrativa, a Câmara Municipal, passa a se assentar no centro de Nova Iguaçu. E aí pronto, Nova Iguaçu ganha a configuração que tem hoje. Um outro dado absolutamente interessante de Nova Iguaçu, como essa célula-mãe da Baixada Fluminense, é que o que está acontecendo aqui com a crise ambiental em Caxias, em Nilópolis, São João do Meriti, e num pedaço de Belfor Roxo, mais coladinho com a gente, em Magé, esse pedaço mais na beira dentro da Bahia, não está acontecendo em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu está aqui, em algum lugar. Porque essas terras do centro de Nova Iguaçu são um pouco mais altas. Estão bem pertinho da Serra de Madureira, do maciço de Tinguá, um pouco mais altas. Você passa ali pela Dutra, você vê, né? O centro de Nova Iguaçu está coladinho na Serra. Então, essa crise ambiental terrível que está aqui em nós, aqui nos alagamentos, na terra do seu sapo, lá não está. Então alguém dirá, não, ficou mais fácil viver lá, morar lá, a cidade. No entanto, os bairros de Nova Iguaçu, do centro de Nova Iguaçu, são bem mais novos do que os nossos aqui. Os atuais bairros de Nova Iguaçu, o povo de Nova Iguaçu, a história das famílias de Nova Iguaçu é mais nova do que a nossa.
Porque enquanto nós estávamos sendo loteados, retalhados e entregues à especulação imobiliária para famílias despossuídas como a do meu pai e dos familiares de vocês, Nova Iguaçu estava praticando outra coisa. A Nova Iguaçu estava rolando outro lance. Alguém desconfia que lance ali estava em Nova Iguaçu? A citricultura. Nova Iguaçu tinha virado, desde os anos 30, a capital da produção de laranjas do Brasil. Então, os bairros centrais de Nova Iguaçu, seu entorno, né, o K11, Belfor Roxo, a Prata, tudo isso ali, o centro de Nova Iguaçu, seu entorno, Queimados, Mesquita, tudo isso era um enorme laranjal. Então, isso brecou até os anos 50, o fenômeno de loteamento estava acontecendo aqui em Caxias. Aliás, o primeiro loteamento com essa característica acontece em Nilópolis, pela proximidade de Nilópolis com o Rio de Janeiro. E é esse modelo de loteamento desenfreado, de ocupação territorial desenfreada, que vai gerar os municípios atuais, espalha-se por São Leão do Meriti, do Rio de Caxias, avança em direção a Beabetá, não alcança muito Magé por conta dessa sítios e sítios de laranja que atravessam o território de Nova Iguaçu Central até Mesquita, indo até Japeri, indo até Queimados, cortando aquela região, poupando aquela região desse loteamento desenfreado que atingiu as outras regiões. Tudo bem? Alpina de Nova Iguaçu, nos anos 30 e 50, cidade de perfume, por conta delicioso cheiro. Esse do outro lado da linha seja um bairro marcante, mas que dá a nossa marca também, que é o seguinte: a capital do Rio de Janeiro está se remodelando urbanisticamente. A abertura de avenidas centrais, o realinhamento do uso do solo da capital, bairros residenciais, bairros industriais. A redefinição do uso dos espaços na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, o bairro de São Cristóvão, que está aqui no meio do caminho entre nós e Rio de Janeiro. O bairro de São Cristóvão era um bairro aristocrático, que era um bairro que abrigava a corte. Né? A corte vivia no Palácio, que é o atual Museu Histórico Nacional. Na virada do século XIX para o início do século XX, o bairro de São Cristóvão virou um bairro industrial e absolutamente degradado. Ali, em frente ao bairro de São Cristóvão, do outro lado da Avenida Brasil, você tinha uma praia, onde a família real banhava-se. Conta-se até aquelas histórias fantásticas de que o monarca tomava um banho à beira-leita na morte. Aquilo tudo foi realinhado por conta do novo uso do solo da cidade. O centro da cidade passou a ser um centro comercial, os bairros em direção à Zona Sul passaram a ser bairros de moradia, né? Deixaram de ser bairros de veraneio e passaram a ser bairros de moradia, uma classe abastada, e as periferias em direção à Zona Norte, seguindo aqui depois na Rio, passaram a ser periferias operárias e de uso de plantas industriais. Não é à toa que a refinaria de Manguinhos vai ser assentada ali depois da construção do aterro de Manguinhos. É uma refinaria particular que depois foi incorporada ao espólio público pelo Getúlio Vargas. Agora, para onde vão as indústrias? Se as indústrias que foram inauguradas ali no centro, em torno do centro, não podem mais ser praticadas ali por causa dessa redefinição, para onde que elas vão? Vão para as periferias. Vou dar um exemplo de uma indústria que vai pulando de canto em canto e cai no nosso colo aqui. A fábrica de pólvora de Jardim Botânico. Né? A fábrica de pólvora que foi inaugurada com a chegada da família real aqui em 1908, sabe que é uma fábrica de pólvora. Né? Lá é Jardim Botânico. Né? Onde ela está agora? Está no Jardim Botânico? Mais dá certo. Então, é da Serra. Né? Que depois vai virar a indústria bélica brasileira, que é a Impel. Por que ela sai de lá e vem para cá? Para promover o crescimento industrial, dar emprego para as pessoas? Não, até porque eram escravos que trabalhavam na fábrica. Antes de estar lá, um paiol importante foi assentado ali na Ana Clara, entre Cambulha e Ana Clara, na boca do rio Iumeri. Está lá até o Magé Sócio. Então, essas fábricas chamadas plantas sujas, elas têm que ir para algum lugar. Então, a migração da fábrica de pó vai parar em... Claro, tem as circunstâncias estratégicas da fábrica, precisa de água, precisa de acesso, mas o importante é mandar essas plantas para longe. Um outro assentamento industrial importante, vai ver isso com mais detalhes no módulo 2,
só para a gente entender como é que a gente acaba virando o canto da casa onde as coisas, os bagulhos são colocados, entendeu? Vamos nós, a área de serviço, né, do estado do Rio de Janeiro e da capital. A outra planta que vai ser colocada aqui é a Fábrica Nacional de Motores. Vai ser implantada ali nas encostas de Xerém, né? Em 1948, por conta, 1944, 43, 1948 era inaugurada por conta da necessidade do esforço de guerra da produção de motores de avião. E por que lá em Xerém? Para ficar distante de possível retaliação bélica e para estar diante das possibilidades de recurso de Xerém. Para lá foram levados inclusive os trabalhadores. Xerém não tinha ninguém, só tinha meia dúzia de poceiros lá. Então, trabalhadores da Zona Mata Mineira, do Espírito Santo, foram convocados para fazer esse esforço. Mais recentemente, bem mais recentemente, a Baia de Belfort Roxo. A Baia em 1948, 1958. Fechou já, desativando a produção industrial, mas em 58 ela chega lá com todas as circunstâncias no governo Juscelino Kubitschek. A Baia é herdeira das indústrias alemãs que produziram os gases que vão chacinar os judeus nos campos de concentração. É a mesma indústria, não é herdeira na verdade, é a mesma indústria. Ela só mudou de nome. E não é seria por causa disso se ele tivesse o mínimo de noção moral, né? Como a elite brasileira não tem, mas não é por causa disso que ela virou um problema para Belfort Roxo. E quando ela chega em Belfort Roxo, ela chega sem nenhuma condição prévia de produção industrial, que são produtos químicos, que vão, né, criar um impacto brutal naquela região, e no Rio Sarapuí, a qual ela serve. O leito do Rio Sarapuí é o leito mais poluído de todos os leitos dos rios da Baixada Fluminense, por causa dos metais pesados que durante décadas a Baia despejou sem nenhum tipo de controle no Rio Sarapuí. E a mais simbólica de todas, que é a refinaria Duque de Caxias, né, trazida para cá por conta de uma escolha geoestratégica, mas já que somos área de serviço. Nós somos a Bacia Aérea 3, visão climática do estado de bacia aérea, e somos a bacia aérea mais poluída do estado do Rio de Janeiro, quiçá a bacia aérea mais poluída de todo o Brasil, né, que só perdia para a famigerada Cubatão, que por conta das denúncias que sofreu nos anos 80 e 90, né, de sermos o cinturão industrial de Belfort Roxo, São João do Meriti, São João, Mesquita, tudo dentro, um grande município. Quando chega a quarta década do século XX, aparece a primeira queda, a primeira onda de emancipações. Em 1943, Nilópolis vira Nilópolis, Duque de Caxias vira Duque de Caxias. Dentro de Duque de Caxias, o território do Duque de Caxias, inclui-se o território de São João do Meriti, um município. Tem um mapinha muito legal que eu vou trazer para vocês, que com setinhas vai apontando isso. Então, nessa emancipação de 1943, de onde nascem esses dois primeiros municípios, Nilópolis para lá, Caxias para cá, quando Caxias nasce como um município que inclui dentro dele o atual município de São João do Meriti. Nós havíamos feito uma emancipação, nós com São João, em relação a Nova Iguaçu. Compreendemos? Não é para sacar isso agora não. E aí a área de segurança nacional, torná-la assim, era silenciar essa oposição e reprimir pesadamente essa oposição. E desmantelar esses núcleos de resistência, que estavam dentro da Reduc, dentro da